Queremos cumprimentá-los com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando aí mais um programa EBD na TV. Nós estamos estudando as revistas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e neste quarto trimestre de 2011 nós estamos estudando aí sobre o livro de Neemias, Integridade e Coragem em Tempos de Crise. Nós temos aí como autor da nossa revista da Escola Bíblica Dominical o pastor Elinaldo Renovato de Lima e como consultor doutrinário e teológico o pastor Antônio Gilberto, ambos da CPAD. Hoje estaremos estudando aí a lição número 2, que traz como título Liderança em Tempos de Crise. E nós temos aí como texto áureo Neemias capítulo 2, versículo 20, que diz: Então lhes respondi e disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. A nossa verdade prática aí diz: na expansão e consolidação do reino de Deus, é imprescindível que hajamos com sabedoria, coragem, entusiasmo e fé. A nossa leitura bíblica que nós fazemos como base para o ensino dessa lição está aí em Neemias capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 18. Vamos ler então. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte, e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro, e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, e nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: Levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Então nós vemos aí através de Neemias, da liderança de Neemias, que prudência, sabedoria e coragem são 3 elementos essenciais para que um líder realmente seja líder. E nós sabemos que o que move as pessoas, o que move uma organização, é realmente a capacidade de liderança que aquele que está à frente tem. Então o líder, no caso nosso, da igreja, no caso do corpo de Cristo, ele deve refletir a liderança de Jesus Cristo. Então nós olhamos para Jesus Cristo e nós vimos que ele veio e escolheu homens para poder ensiná-los, treiná-los, liderá-los, para que a igreja, depois da sua morte e ressurreição, pudesse então ter um corpo na terra, para que a igreja continuasse após a sua morte e ressurreição. Então, Jesus treinou aqueles homens, liderou-os, ensinou-os, capacitou-os, e eles puderam então prosseguir. Se eles não tivessem
uma liderança eficaz, eles não prosseguiriam. A igreja não existiria hoje. Então o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, que veio e liderou então o início, fez o treinamento, que ensinou tudo o que era preciso para que aqueles homens então começassem a igreja de Jesus Cristo na terra e continuassem para que essa igreja se tornasse hoje como esse corpo com milhões e milhões de membros. Então, se nós perguntarmos, a liderança de Jesus Cristo foi eficiente? Então o resultado é simples. Olha para a igreja hoje, veja o tamanho que essa igreja tem hoje, veja quantas pessoas fazem parte da igreja hoje, e você então terá a resposta que você necessita. Que às vezes, nós olhando assim friamente para aqueles homens, nós olhando aí pescadores, né, cobrador de imposto, então olhando assim as características daqueles homens, a falta de preparo, então a gente fala assim, aqueles homens não vão dar certo, não tinham condição de continuar, de fazer alguma coisa, de empreender em alguma coisa. Mas aí eles tiveram um encontro com Jesus. Então um líder é capaz de fazer com que a pessoa que não tem nenhum preparo se torne então uma pessoa bem preparada, uma pessoa bem equilibrada e uma pessoa que vá produzir realmente. Então depende muito de uma liderança, um grupo, uma organização. E hoje nós estamos estudando sobre Neemias. E nós vamos ver que Neemias, ele chega a Jerusalém com ali cartas, né, com ordem, com permissão do rei para restaurar a cidade de Jerusalém. Tanto os muros como o templo. Agora, se ele não fosse um líder realmente escolhido por Deus, capacitado por Deus, ele jamais conseguiria fazer o que realmente ele fez. E nós vamos ver que ele chega e ele não impõe a sua condição de representante do rei, mas primeiro ele vai sentir as dores, as necessidades, as angústias daquele povo. Então nós vamos ver que ele poderia chegar ali como um governador, com autoridade, e exigir que todos lhe obedecessem. Mas não, um líder, ele não exige obediência. Ele faz ensinando e vai treinando as pessoas e vai unindo as pessoas em torno da obra que ele está fazendo. E as pessoas sentem o desejo, a alegria de participarem junto com o líder desta obra que ele está fazendo. Então, Neemias ali, ele poderia dizer, olha, eu tenho autoridade do Império Persa, eu tenho autoridade do rei, mas não. Durante 3 dias ele passou ali analisando a situação, se colocando ali como um daqueles que estavam ali. Imagina, aquelas pessoas se sentiam derrotadas, estavam fracas, pobres, entristecidas, cabisbaixas, se sentiam derrotadas, abandonadas por Deus, olhavam a situação em volta e não tinha como se alegrarem, se animarem. Estavam ali os muros fendidos, portas queimadas, templo precisando de restauração. Então a situação era caótica mesmo. Os samaritanos tinham tentado e conseguido parar aquela obra, com cartas que eles haviam enviado. E agora o rei já tinha morrido, agora era outro rei, agora era Artaxerxes, e Neemias agora tinha uma autorização dele para continuar a obra. Então Neemias vai agora fazer ali uma inspeção. Durante 3 dias ele vai caminhando, passando pelas portas, eram 12 portas nos muros. Ele vai inspecionar, ele vai olhar, vai analisar, calcular, ver o que precisaria realmente de fazer,
vai ver como está a situação, para que depois ele possa então falar às pessoas. Porque quando uma pessoa falasse assim, ah, mas você já viu com a situação da porta tal? Você já viu a situação do templo? Então ele poderia dizer assim, ah, eu vi, eu passei lá, olhei, analisei, já fiz os cálculos de quanto nós vamos precisar de material, de quantas pessoas nós vamos precisar, do que nós precisamos realmente fazer, e nós vamos fazer. Nós temos Deus do nosso lado, então não importa mais nada. Nós temos Deus do nosso lado e Deus já convenceu o imperador, convenceu o rei a nos ajudar. Eu tenho cartas enviadas pelo próprio rei que fala que as pessoas que moram aqui na região vão nos ajudar, até as nações em volta que vão nos ajudar. Tem ordem do rei e ele governa sobre todas as nações aqui em volta e todos vão nos ajudar. Então ali ele tinha como animar aquelas pessoas e convencê-las que realmente Deus se lembrou deles, que Deus tinha um propósito naquela reconstrução e de que eles deveriam se animar, porque tudo daria certo agora. Nós colocamos aí em nosso site uma cronologia de Esdras e Neemias, para você entender melhor aí a situação, entender melhor a época, entender melhor aí as datas, né?